Leitura de livros. Título: Poder pela Oração. Autor: Edward McKendry Bounds. Chamados por muitos o melhor livro sobre oração já escrito. O termo clássico aplica-se perfeitamente a este livro. Capítulo 1. Homens de oração são necessários. Estamos constantemente nos desdobrando, quando não nos esticando até o ponto de ruptura, para delinear novos métodos e planos, novas organizações que façam a igreja progredir, assegurando maior disseminação e eficiência para o Evangelho. Este curso de época mostra a tendência de perder de vista o homem, ou de submergir o homem dentro do plano ou da organização. O plano de Deus é trazer à tona o máximo que houver dentro do homem, bem mais dele do que de qualquer outra coisa. Os homens são o método de Deus. A igreja procura métodos mais aperfeiçoados. Deus procura homens mais aperfeiçoados. Abre aspas. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Fecha aspas. João capítulo 1, verso 6. A dispensação que apregoou, que preparou o caminho para Cristo, foi amalgamada naquele homem João. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Isaías capítulo 9, verso 6. A salvação do mundo vem desse filho, deitado em manjedoura. Quando Paulo apela para o caráter pessoal dos homens que deitaram as raízes do evangelho no mundo, soluciona o mistério do sucesso deles. A glória e a eficácia do evangelho são uma aposta nos homens que as proclamam. Quando Deus declara que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 16, verso 9. Está declarando que precisa e depende de homens que sirvam de canais pelos quais ele exercerá seu poder no mundo. Essa verdade vital e premente é tal que esta era de maquinários parece estar apta a esquecer. Esse esquecimento é tão pernicioso para a obra de Deus quanto seria arrancar o sol de seu eixo. Trevas, confusão e morte seguiriam-se. O que a igreja precisa hoje não é de maquinário ou maquinário aperfeiçoado, nem de novas organizações ou de mais e melhores métodos, mas de homens que o Espírito Santo possa usar, homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito não flui por intermédio de métodos, e sim por meio de homens. Não desce sobre maquinário, mas sobre homens. Não unge planos, e sim homens, homens de oração. Um historiador eminente disse que as contingências do caráter pessoal têm mais a ver com as revoluções das nações do que os historiadores filosóficos ou políticos democratas estão dispostos a admitir. Essa verdade aplica-se plenamente ao Evangelho de Cristo. O caráter e a conduta dos seguidores de Cristo, cristianizar o mundo, transfigurar nações e indivíduos. Quanto aos pregadores do Evangelho, tudo isso é especialmente válido. O caráter do Evangelho e também sua prosperidade está sobre os ombros do pregador. Ele prefigura ou desfigura a mensagem de Deus para o homem. O pregador é o conduíte de ouro por meio do qual o óleo divino flui. O conduíte não precisa ser de ouro, mas tem de estar desimpedido e sem mancha, para que o óleo flua com abundância, livremente e sem desperdícios. O homem faz o pregador. Deus precisa fazer o homem. O mensageiro, se possível, é mais que a mensagem. O pregador é mais que seu sermão. O pregador faz o sermão, assim como o leite, doador de vida, que provém do seio materno, não é senão a vida da mãe. Também tudo que o pregador diz é matizado, impregnado por quem o pregador é. O tesouro está em vasos terrenos, mas a composição do vaso pode impregnar e descolorir esse tesouro. O homem todo, é a razão por trás do sermão. A pregação não é algo que se faz durante uma hora, é o que naturalmente flui de uma vida. São necessários 20 anos para fazer um sermão, porque são necessários 20 anos para fazer o homem. O sermão verdadeiro é uma coisa da vida. O sermão desenvolve-se porque o homem se desenvolve. O sermão é vigoroso porque o homem é vigoroso. O sermão é santo porque o homem é santo. O sermão tem unção plena
porque o homem está pleno da unção divina. Paulo chamou-o de meu evangelho, não que ele tenha degenerado o evangelho com suas excentricidades pessoais ou que tenha feito digressões egoístas, mas o evangelho foi posto no coração e na corrente sanguínea do homem Paulo, como tarefa pessoal que lhe foi confiada para ser executada por meio de suas características paulinas, para ser inflamada e possibilitada pela energia ardorosa de sua alma ardorosa. Os sermões de Paulo, o que eles eram, onde estão, esqueletos, fragmentos espalhados sem rumo no mar de inspiração, mas o homem Paulo, maior que seus sermões, vive para sempre em plena forma, traços e estatura, dando forma à igreja com a mão. A pregação não é senão uma voz. A voz no silêncio morre, o texto é esquecido, o sermão desvanece na memória. O pregador vive. O sermão não consegue se elevar acima do homem, usando as forças que lhe dão vida. Homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Tudo depende do caráter espiritual do pregador. Debaixo da dispensação judaica, o sumo sacerdote usava um diadema de ouro com letras compostas por joias. Escrito, abre aspas, santidade ao Senhor, fecha aspas. Então, cada pregador no ministério de Cristo precisa ser moldado e adotar como viga-mestre esse mesmo lema. É uma vergonha ímpar para o ministro cristão ver sua santidade de caráter e de objetivo se rebaixarem em relação ao sacerdócio judaico. Jonathan Edwards disse: prossegui avidamente na minha busca por mais santidade e conformidade com Cristo. O céu que desejava era um céu de santidade. O Evangelho de Cristo não progride por ondas populares. Não tem nenhum poder de autopropagação. Ele vai adiante à medida que vão adiante os homens encarregados do Evangelho. O pregador precisa personificar o Evangelho. Suas características divinas e mais diferenciadas precisam estar corporificadas nele. O poder de constrangimento que o amor tem deve estar no pregador com força arrojada e excêntrica, inteiramente sob o comando e indiferente a si mesma. A energia da autonegação precisa ser seu coração, sua carne e seu sangue. Deve prosseguir como homem entre homens, vestido de humildade, subsistindo em mansidão, prudente como a serpente, inofensivo como a pomba, os vínculos de um servo com o espírito de um rei que se porta de maneira elevada, real e independente, tendo a simplicidade e a doçura de uma criança. O pregador precisa lançar-se com todo o abandono de uma fé perfeita, que se esvazia a si mesma, e de um zelo autoconsumidor em sua obra pela salvação dos homens. Mártires compassivos, intrépidos e de coração terno devem ser os homens que pegam uma geração e dão a ela forma para Deus. Se o tempo para servir for reduzido, se forem pessoas que buscam posições, se forem pessoas que agradam ou temem os homens, se tiverem uma fé débil em Deus ou em sua palavra, se a negação se quebrar por qualquer fase do eu ou do mundo, essas pessoas não podem incumbir-se da igreja nem da palavra de Deus. A pregação mais aguçada e intensa do pregador deve ser ele mesmo. Sua obra mais difícil, delicada, laboriosa e completa deve ser consigo. O treinamento dos 12 discípulos foi a obra grandiosa, difícil e duradoura de Cristo. Os pregadores não são fabricantes de sermões, mas fazedores de homens e fazedores de santos. E só está bem treinado para essas questões aquele que fez de si um homem e santo. Não é de grandes talentos, grandes conhecimentos, nem de grandes pregadores que Deus precisa, mas de homens grandes na santidade, grandes na fé, grandes no amor, grandes na fidelidade, grandes em favor de Deus. Homens que sempre preguem sermões santos no púlpito, com a vida santa que daí resulta. Estes podem moldar uma geração para Deus. Seguindo essa ordem, formaram-se os primeiros cristãos. Eram homens de moldes sólidos, pregadores que seguiam um tipo celestial, heróicos, valentes, soldados e santos. Pregar com eles significava autonegação, autocrucificação e ocupação grave e laboriosa de mártir. Eles se aplicaram de tal forma que foram consumidos de cuidados com a própria geração,
e formaram para Deus em seu ventre uma geração ainda por nascer. O homem que prega deve ser um homem que ora. A oração é a arma mais poderosa do pregador, uma força todo-poderosa em si, que traz vida e força a tudo. O sermão verdadeiro é feito em um aposento recluso. O homem de Deus, faz-se em um aposento recluso. Sua vida e suas convicções mais profundas nasceram da comunhão secreta com Deus. A onerosa e lacrimosa agonia de seu espírito, suas mensagens mais sólidas e doces foram obtidas na solitude com Deus. A oração faz o homem, a oração faz o pregador, a oração faz o pastor. O púlpito destes dias é fraco na oração. O orgulho da aprendizagem levanta-se contra a dependência da oração humilde. É demasiadamente frequente a oração alcançar o púlpito apenas oficialmente, a execução de uma rotina no culto. A oração não é para o púlpito moderno a força vigorosa que era na vida ou no ministério de Paulo. Todo pregador que deixa de ter a oração como fator de peso em sua vida e ministério é fraco na obra de Deus e fica sem poder para projetar a causa de Deus neste mundo. Que legal, você chegou até o final do vídeo. Muito obrigado. E agora, se não deixou o like, peço a você, deixa o like no vídeo. Me ajude a continuar esse trabalho. O seu like é importantíssimo para a manutenção deste trabalho. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe com muita saúde. Valeu!